Hoje nos encontramos com Jesus na continuidade do evangelho que ouvimos na semana passada. São Lucas está nos mostrando o jeito de ser de Jesus a partir da sua palavra, mas também do seu exemplo, como é que ele agia. Se vocês se recordam, domingo passado, Jesus estava diante de uma multidão que vinha de tudo quanto é lugar, com as mais diversas intenções. Mas mesmo olhando e vendo aquelas pessoas, ele se dirige aos seus discípulos que estão ali perto dele, aquelas pessoas que o acompanham de verdade, aquelas pessoas que querem conhecê-lo, querem um sentido para a sua vida e por isso buscam a Jesus. E ele se deixa conhecer por elas, é o seu pastor. Essas pessoas somos nós, os discípulos de Jesus, que o querem seguir, conhecer, mais do que isso, querem fazer a sua vontade, porque acreditamos que o Pai, que enviou Jesus, tem para cada um de nós um plano, uma missão. E ao longo da vida é que nós vamos descobrindo que missão é essa que Deus nos confiou. Como é que eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus? Quando eu sinto paz no coração, mesmo nas adversidades, mesmo com as frustrações que a vida traz, mesmo quando eu estou doente, ou quando tem alguém que eu amo que está sofrendo, se eu sinto paz no coração, de alguma forma eu estou realizando um propósito, uma missão, e em algum momento Deus me revelará a sua vontade. É por isso que eu repito, e alguém disse, é o bordão do Padre Jorge, que seja, vale a pena viver, como quer que a vida nos trate, porque Deus sempre terá a nossa vida em suas mãos. Então não é porque eu estou alegre, porque tudo vai bem, que eu honro e louvo a Deus. Eu louvo sempre, mesmo quando as coisas não são como eu quero, porque de alguma forma Deus saberá fazer daquilo um bem para a minha vida. Mas antes de falar do Evangelho, quero olhar para a segunda leitura hoje, porque ali tem uma chave de compreensão para tudo aquilo que Jesus vai dizer. São Paulo escreve uma das suas comunidades, esta carta que para nós é inspiradora. Ele vai dizer, primeiro veio o homem natural, tirado da terra. Depois veio o homem espiritual. O homem natural, nós o conhecemos como Adão, nosso primeiro pai. Foi feito da natureza. Tudo aquilo que existe na terra, tudo aquilo que existe na água, de nutrientes, está presente em nós. Portanto, nós somos parte desse mundo. Somos homens e mulheres da natureza. Fazemos parte dessa realidade. Para esta realidade natural, nós vamos voltar um dia. É por isso que o escritor sagrado diz, tu és pó, e ao pó hás de tornar. O homem natural sobreviveu nesse mundo graças ao seu instinto. É assim que nós chegamos até aqui. Nós somos a espécie dominante do planeta. Mas nós viemos desse mundo da natureza e chegamos até aqui por causa do nosso instinto. O que é o instinto? O instinto é esta propriedade que nós temos no cérebro, guardada desde tempos imemoriais e que está plenamente presente nos outros animais. Os instintos básicos que nos fizeram chegar até aqui são dois. Primeiro, instinto de autodefesa, de proteção, alimentação. Nós fazemos qualquer coisa por comida. E ainda hoje, mesmo quando a gente não tem que sair para matar um bicho, a gente sabe que na geladeira tem alguma coisa. Então, comida para nós é fundamental. Comida nos dá prazer, nos conforta, mas é a condição da nossa sobrevivência nesse mundo. Então, é um instinto, a gente busca comida. E segundo, é a reprodução. Nós temos no nosso DNA esse desejo, esse impulso de reprodução. São os nossos instintos básicos, né?
Então, às vezes, o casal tem tanta coisa para fazer, para resolver na vida, uma luta para enfrentar, mas o desejo de ter um filho é muito grande. Então, eles abrem mão de muita coisa para poderem ter um bebê. E quando isso não acontece, vem um sentimento de frustração. Mas isso é o nosso instinto falando. Nós, os celibatários, fazemos também um longo processo de sublimação do nosso instinto de procriação. E mesmo tendo passado por tantos anos, por espiritualidade, tem uns que não conseguem. E eles deixam muitas vezes o ministério porque o instinto lhes falou mais alto. Os nossos instintos, quando aguçados, eles fazem com que nós nos tornemos violentos, em busca daquilo que nós queremos para saciar o nosso desejo. Então, ao longo da nossa evolução, nós aprendemos a ser invejosos, aprendemos a ser ambiciosos, nós aprendemos a mentir, a enganar, a roubar. Nós somos capazes de matar, quando isso significa a nossa sobrevivência, nosso bem-estar. No mundo empresarial que nós vivemos hoje, o mundo de consumo como nós temos, o vencedor é aquele que consegue se sobrepor aos demais, chega em primeiro lugar. E para isso vale tudo. Quando estamos dirigindo o nosso carro nas ruas, quase sempre nós estamos em competição com os outros motoristas. Não é só o fato de chegar onde nós queremos. Nós não queremos que ninguém passe à nossa frente. E a gente tem presenciado cenas horríveis de brigas. E hoje em dia muitas pessoas andam armadas. Por 5 minutos elas perdem a cabeça e também tiram a vida de alguém. Esse instinto de competição é próprio da nossa natureza animal. No mundo animal, quando um membro do bando, do rebanho, é mais fraco, está doente, quebrou uma perna, não pode caminhar, ele é deixado para trás. E os outros membros, se puderem, pisoteiam ele para que ele morra. Os mais velhos, que não podem acompanhar o ritmo do rebanho, são colocados para o lado de fora, para que os predadores venham e comam eles. É o mundo animal, é a luta pela sobrevivência, o mundo de onde nós viemos. São Paulo insiste, o homem natural, criado da terra, subsiste em nós. Nós somos carnívoros, todos nós, mesmo que a gente não coma carne, mas a nossa natureza é essa, nós somos onívoros, comemos de tudo. Quando no mundo empresarial percebe-se um colega, um companheiro, que demonstra alguma fraqueza, na escola, por exemplo, os outros se sentem chamados a chutar essa pessoa, a desprezar essa pessoa, exatamente como no mundo animal, e colocar essa pessoa de lado, de margem. Vocês sabem que um tubarão, que é um sobrevivente pré-histórico, ele pode sentir uma gota de sangue no oceano até 300 metros de distância. Durante a sua evolução ele foi aprendendo. Então uma gotinha de sangue caiu no mar, 300 metros de distância, o tubarão sente aquilo e vem para morder, para matar, para sobreviver. Nós temos muito disso em nós. Como sentimos a fraqueza de alguém, nós nos prevalecemos sobre ele. É o nosso mundo natural, como diz São Paulo, a nossa natureza humana, que é egoísta, que é centralizadora.
São Paulo fala, mas veio sobre nós o homem espiritual, o novo Adão, que é Jesus, veio do céu, do mundo espiritual, para nos dizer, não precisa ser assim, nós podemos ser diferentes. Na Idade Média, uma frase que movia as filosofias da época, em latim se dizia assim, homo homini lupus, o homem é o lobo do homem. O lobo é uma criatura que vive sozinha, caça sozinha. Ele só se encontra para se reproduzir, ou quando tem uma caça muito grande, eles se juntam em bando, eles matam o animal, mas depois cada um vai para o seu lugar. E pensava-se assim, este é o homem, o lobo do homem, só se aproxima por interesse. Mas a filosofia cristã, especialmente com Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, criou um outro axioma, uma outra forma de pensar. Homo hominis frater. O homem é o irmão do homem. Foi isso que nós aprendemos no Gênesis. O homem é irmão do homem. Quando Caim matou Abel, e Deus viu a situação e sentiu a falta de Abel, ele perguntou para Caim, onde está o seu irmão? E Caim o tinha matado. E Caim se esquivou dizendo assim, mas acaso eu sou guarda do meu irmão? Eu sou responsável pela vida do meu irmão? É. E por isso ele foi punido. Tiveram que deixar a amizade com Deus, o paraíso, porque ele matou o próprio irmão. Não é a vontade de Deus. Homo homini frater, nos ensina a filosofia cristã. Isso é que nós baseamos o nosso conhecimento. O homem foi feito para ser irmão do homem, não o lobo do homem. Então nós podemos agora sim olhar para o Evangelho e ver Jesus, o homem que veio do mundo espiritual. Mesmo tendo se revestido, assumido a nossa carne, a nossa natureza, ele soube sobrepor aos instintos a natureza espiritual da qual todos nós fazemos parte. Nós temos em nós o sopro de Deus, portanto, também nós somos herdeiros e participantes do mundo espiritual. É por isso que ele propõe aos seus discípulos, como mandamento, isso que nós ouvimos hoje. De outra maneira, isso seria impensável. Ele viveu essas coisas e por isso ele tem autoridade moral para as ensinar. Olha, quando você tem alguém que não gosta de você, e você tem a chance de fazer àquela pessoa o mal que ela lhe fez, a palavra de Jesus vem como luz em nosso socorro para nos dizer, se você ama, você não fará mal. Quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, nós não temos inimigos. Nós amamos a todas as pessoas indistintamente. Assim são os discípulos de Jesus. Mas como é que a gente consegue fazer isso? É graça, é dom. Não faz parte do nosso instinto fazer isso. Nosso instinto nos diz, olho por olho, dente por dente. Fez, bateu, levou. Mas o nosso ser espiritual, do qual nós somos dotados, diz, não é assim. Se entrarmos no jogo do malvado, nós seremos iguais a ele. E tudo aquilo que nós vemos de errado nele, nós estaremos fazendo pior. Por quê? Porque nós temos consciência de quem somos. Somos discípulos de Jesus. Então, o mundo precisa da nossa presença. O mundo precisa da diferença que nós somos capazes de fazer. Não porque nós somos melhores que os outros, mas porque nós somos movidos por este mundo espiritual, pelo ser espiritual que habita em nós e que nós o reconhecemos. É Jesus a quem nós seguimos e está presente em nós. Como isso é possível? Ele fez deste jeito. Ele deu a outra face.
Ele perdoou da cruz a todas as pessoas que o insultavam, que caluniaram a ele, que o xingaram, que o apedrejaram. Ele foi capaz de fazer isso, sendo homem como nós, sendo gente como nós. Então, o seu testemunho é para nós um alimento. A gente não consegue mudar tudo de uma hora para outra. A gente não pode achar que porque eu vim na missa um dia ou porque eu rezo, eu sou melhor que os outros. Quem sabe na primeira oportunidade a gente vai ferir alguém também. Talvez esteja nos assistindo agora essa que é uma querida amiga chamada Silda. Vou dizer o nome dela porque isso não é problema nenhum. Mas ela era esposa do Wagner. Eles foram durante muitos anos coordenadores do encontro familiar aqui na nossa região Ipiranga. Houve esse dia, um fim de semana, encontro de casais com Cristo, que muitos de vocês já ouviram falar. E justamente o Wagner e a Silda coordenaram o encontro, deram palestras. Domingo à tarde, terminado o encontro, cada um pegou seu carro, foi para casa. E o Wagner, dirigindo o seu carro, na 23 de maio, foi abaulado por outro carro. O sujeito amassou a traseira dele. O Wagner tinha recém feito todo o trabalho de restauração do seu carro. Era um xodó dele. Ele saiu muito bravo. E falou coisas que a gente fala quando está com raiva. Isso faz tempo, faz uns 20 anos, quando as pessoas não andavam armadas. E o rapaz do outro carro dizia assim: me desculpa, eu me distraí um minuto, eu vou pagar. E o Wagner dizia: vai pagar sim. Aí o rapaz: o senhor me dá o seu endereço? Não, nós vamos na delegacia agora. E foram os dois para a delegacia. Enquanto esperavam ali o protocolo, o rapaz falou assim: então, seu Wagner, eu descobri agora o seu telefone. Você sabe meu nome? Sim, eu estava fazendo o curso do encontro de casais que o senhor deu agora. Oh, se a Silda estiver nos assistindo, ela vai se lembrar. O Wagner entrou numa situação de depressão. Havia uma semana que tinha acontecido isso. Quando eles vieram falar comigo, ele chorava. E a Silda dizia assim: mas já falei para ele, o rapaz... Mas a dor que ele sentiu de ser apanhado como um pássaro na rede, ele que falou tanta coisa bonita lá no encontro, na hora fez aquilo com o rapaz. Então, todos nós estamos sujeitos a isso. Os nossos instintos gritam em nós, é o sangue que ferve. É como o tubarão que sente o fraco e ele vai em cima. Mas aí vem a consciência: eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus, eu posso fazer diferente. O que é que a gente faz então? Vai atrás da pessoa a quem a gente ofendeu. Tem que ter cara. Me desculpa, eu estava nervoso, eu não sou assim, eu não fiz por querer. Isso é grandeza, isso é nobreza. Bancar o durão, bater nos outros, muitas vezes é covardia. Quando Jesus diz assim: dê a outra face, ele não está sendo covarde. Vocês vão se lembrar disso. Ele estava diante do sumo sacerdote. O sumo sacerdote fez perguntas a ele. Ele respondeu dignamente. O soldado o esbofeteou. Dar um tapa na cara de um homem é pior do que dar um soco. É uma provocação. Jesus podia ou abaixar a cabeça para não apanhar mais, ou ele podia deixar o seu instinto falar e pular em cima do soldado. Aí sim a coisa fica feia. Mas o que ele fez? Olhou para o soldado. Está escrito. Olhou para o soldado. Coragem. Coragem interior. Só quem se conhece, quem tem paz de espírito, é capaz de fazer uma coisa dessa. Olhou para um homem que estava com uma arma, uma espada na mão. Olhou para ele, perguntou: se eu falei mal, me corrija. Mas se eu disse a verdade, por que você me bateu? Será que alguma vez na vida aquele soldado teve a chance de olhar para si mesmo? De se perguntar se a ordem que ele recebeu é justa, é correta? Será que alguém alguma vez olhou para ele dessa forma, a ponto de mostrar a sua própria identidade?
Ser bom não significa ser fraco. Ser misericordioso não significa ser injusto, porque misericórdia sem justiça é impunidade. Mas nem sempre nós podemos fazer a justiça. Deus pode, ninguém escapará da justiça divina. Mas ser misericordioso, sim, isso depende de cada um de nós. É um atributo divino. Como diz a Bíblia, Deus é misericordioso. O Álvaro cantou aqui, as meninas cantaram. Deus é misericordioso e compassivo. Ele tem paciência conosco. Errou de novo, não faz mal, dá um abraço. Me perdoa, vem cá, dá um abraço. Isso é Deus. É assim que Ele faz, é assim que Ele ensinou. Eu confio em você, vai dar certo dessa vez. Caiu de novo, não faz mal, vem cá, dá um abraço. Vamos recomeçar. Assim que Deus faz com a gente. E não é porque nós somos bons, é porque Ele é bom. Então, quando Jesus nos ensina essas coisas, que para nós parecem impossíveis, nós temos que lembrar do primeiro livro de Samuel, que está aí na leitura. Davi teve Saul em suas mãos. Bastava cravar a lança no rei e ele parava de ser perseguido. Ele teve a chance de se vingar, de fazer o mal, mas ele não fez. E isso contou a favor dele diante de Deus. Davi governou Israel até o fim de seus dias. Morreu em idade avançada. Deus não tirou dele a sua mão, porque viu a bondade do seu coração. Mas a nós nos cabe perguntar, né? Toda vez que eu rezo o Pai Nosso, eu sou capaz de me lembrar das pessoas que me ofenderam. E eu sou capaz de pedir a Deus que me ajude a perdoá-las, assim como eu também quero ser perdoado. E as pessoas que vivem na minha casa, os meus amigos, meus colegas de trabalho, pessoas da igreja, sou capaz de olhar para elas e de dizer o que eu sinto, o que eu penso, sem raiva, sem ódio, sem rancor. Será que eu sou capaz de, mesmo tendo em minhas mãos o anonimato da internet, quando eu posso xingar, humilhar, ofender, será que eu sou capaz de dizer, eu não vou fazer, eu não vou replicar isso, eu não sei se é verdade? Então sim, se formos capazes de fazer isso, é porque Jesus está olhando para nós, e nós estamos olhando para Ele. Então, nós faremos a diferença nesse mundo. Nadaremos contra a correnteza, mas chegaremos na fonte, onde Deus nos espera de braços abertos.